nós vamos, dentro da nossa jornada urantiana, nós vamos conversar sobre a personalidade. E eu já, de antemão, coloquei parte 1, porque eu nem me aventuro de falar tudo hoje, é muita coisa. Essa questão da personalidade tem muito texto, então a gente pode bater papo, nós vamos tentando identificar algumas coisas durante a nossa conversa. E é texto, né? Que nem tem alguns tópicos no livro que você mal consegue ter imagem, mas a personalidade, particularmente, é uma questão de interpretação e de entendimento, né? Então, eu vou começar falando, para que nós possamos ter uma diferenciação, o que significa personalidade na perspectiva humana. Obviamente que eu não vou cobrir todas as correntes, todas as linhas, porque não é esse o nosso objetivo, é simplesmente passar por cima o que nós entendemos sobre a personalidade, para que depois a gente entenda e compare com o conteúdo do livro de Urântia. Então, a personalidade é um conjunto de características que dá forma a uma pessoa. É uma organização interna e dinâmica dos sistemas psicofísicos que criam os padrões de comportar-se, de pensar e de sentir característicos de uma pessoa. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. Como o ser humano entende a personalidade, né? É uma organização e não um aglomerado de partes soltas. E isso é uma realidade porque o próprio livro de Urântia comenta que uma das características da personalidade é a integração de todas as partes, né? Ela é dinâmica e não estática e imutável. Aqui já há uma diferença em relação ao livro, porque, segundo a personalidade do pai dada para nós, ela é imutável. Os traços da personalidade são relativamente estáveis no tempo, né? Aquilo que você se mostra, como você se apresenta. A personalidade são as particularidades pessoais duradouras, e aqui é importante não patológicas e relevantes para o comportamento de um indivíduo e uma determinada população. É um conceito psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e os seus processos. É uma força ativa que ajuda a determinar o relacionamento da pessoa com o mundo que a cerca, mostra-se em padrões, isto é, através de características recorrentes e consistentes, e aí que a gente costuma dizer que a pessoa tem personalidade forte ou personalidade fraca, ou isso ou aquilo outro, expressa-se de diferentes maneiras, comportamento, pensamentos e emoções, quer dizer, cada um é único e vai interpretar a vida dessa maneira única, né, que nós entendemos. E as diferenças interpessoais são variações frequentes e normais. O estudo das variações anormais é objeto da psicologia clínica, que pode se dar nos transtornos mentais e transtornos de personalidade. E a personalidade é influenciada culturalmente. Caráter, personalidade e seus tipos, né? Então, a personalidade é um conjunto de características, como a gente falou, psicológicas, que ditam como uma pessoa pensa, sente e age. O caráter é formado por traços morais de um indivíduo, que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Uma das definições mais atuais dos tipos de personalidade é proposta pelas pesquisadoras estadunidenses Catharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Meyer. Elas criaram os padrões de personalidade chamado MBTI, em inglês, né, Myers-Briggs Type Indicator, baseadas nos tipos psicológicos do psiquiatra Carl Jung. Então, dentro desse padrão MBTI, esse padrão tem 4 pilares. E aí eles falam dos modelos, dos tipos de personalidade,
se baseia em 4 critérios para a definição dos perfis psicológicos. Tais critérios são compostos por 2 opções cada, e eles são excludentes entre si. Ou seja, não é possível ter uma característica e outra, mas sim uma ou outra. Primeiro, a tua energia e motivação. Então, esses 4 pilares, o primeiro, ela define como energia e motivação os extrovertidos, que são pessoas que se sentem mais energizadas quando estão com um grupo social, extrovertidos tendem a agir de uma forma mais impulsiva, e os introvertidos, aqueles que preferem ficar a sós e se sentem bem em locais isolados do ponto de vista social, e tendem a tomar decisões de uma forma ponderada e cautelosa. O segundo pilar é como as pessoas percebem o mundo. Então, nós temos os sensoriais, são as chamadas pessoas pés no chão, que não dão um passo maior do que a perna. Isto é, embasam muito bem as suas decisões na realidade antes de tomá-las. São pessoas mais práticas. E temos o intuitivo, que age na maior parte das vezes com o coração, não ponderando muito os prós e contras daquela decisão. Vale mais o que sente do que aquilo que se vê ou se escuta. São pessoas mais criativas, com uma capacidade de abstração mais apurada. O terceiro pilar é a avaliação da tomada de decisão. Então, nós temos os racionalistas e os sentimentais. Os racionalistas são conhecidos como pensadores, mostra que uma pessoa tende a emitir juízo de valor relativo às ações praticadas por alguém, não a pessoa em si que a praticou. Os racionalistas têm como grande mote de vida a justiça e a igualdade entre as pessoas. Já os sentimentais são pessoas guiadas pelos sentimentos. Frases comuns dos sentimentais são: não fui com a cara dessa pessoa, ou acho que meu santo não bateu com o dele. Essas pessoas geralmente têm dificuldade para seguir regras ou padrões rígidos de conduta. E o último é com relação ao estilo de vida. Nós temos os julgadores, que tomam decisões de forma rápida, sem pensar 2 vezes. No caso dos julgadores, o acúmulo de tarefas e outras pendências é algo que gera grande angústia. Para eles, resolubilidade é execução. E os perceptivos, que são pessoas que demoram para tomar decisões. Por exemplo, é alguém que vai a uma loja de sapatos, experimenta 10 modelos e, ao final, não escolhe nenhum deles. Para os perceptivos, a resolubilidade é ponderação. E com base nisso, eles criaram padrões de personalidades, e aqui nós estamos conversando sobre as questões puramente humanas, né? Então, você tem os padrões de personalidade lógico, que são criadores solitários natos, adoram aprender coisas novas e ultrapassar as fronteiras do conhecimento. O inovador, que é alguém adaptável, analítico e criativo, diferente do tipo de personalidade lógico. O inovador adora compartilhar suas descobertas com os outros. O comandante, que são pessoas que respiram liderança, têm facilidade em gerenciar pessoas e tomar decisões importantes. Gostam de desafios e que os tirem da zona de conforto. O arquiteto é um dos tipos de personalidade mais raros e estratégicos. A vida para o arquiteto é como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento é milimetricamente calculado e as suas ações tendem a ser extremamente assertivas. Nós já temos o animador, que são pessoas que trazem sempre um sorriso no rosto. É impossível não se sentir energizado ao lado de alguém com essa personalidade. São bem-humorados, cooperativos, divertidos, sociáveis e tolerantes. O aventureiro são verdadeiros artistas, né, das artes plásticas, música, teatro e gastronomia. O virtuoso tem como lema da vida: faça você mesmo, são práticos e adoram resolver problemas com as próprias mãos. O empreendedor nasceram para ser pessoas de negócios, conseguem extrair leite de pedra, pois têm ideias revolucionárias diante das mais inusitadas situações. Eu acho que um grande empreendedor no mundo foi Steve Jobs, próprio Bill Gates, o Elon Musk, né? Eles são o próprio espelho do empreendedorismo no mundo, principalmente o Elon Musk, que entra praticamente em todas as áreas, né? O ativista encontra o verdadeiro sentido da vida no processo, não necessariamente no atingimento de uma meta.
Então, é o tipo da pessoa que gosta do caminho e não de chegar, não necessariamente de chegar à meta. Como verdadeiros livres espíritos, adoram vivenciar novas experiências e conhecer pessoas diferentes. Têm a capacidade única de entusiasmar e trazer à tona talentos escondidos. Temos o mediador, que são idealistas, fiéis a uma causa para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Aqui a gente pode pensar no Greenpeace, o pessoal do Greenpeace, né? São sensíveis, discretos e compreensivos, empáticos, tomam dores alheias como se fossem as próprias. Protagonista, seus talentos são expressos de uma forma que motiva todos ao redor, são capazes de potencializar como ninguém os talentos individuais de uma equipe ou grupo. Ser protagonista é ótimo para quem comanda uma empresa, ou comanda uma divisão grande que precisa de prazos e tudo mais. O conselheiro é uma personalidade especial por sua raridade. Eu achei interessante isso daqui. É menos de 1% da população. É uma pessoa reservada, pacata, mas que, por um lado, possui opiniões fortes e busca melhorar a vida dos que mais precisam. São práticas comuns dos conselheiros obras de caridade, não deixam para depois o que pode ser feito hoje, diferentes dos idealistas. Tem o executivo, priorizando honestidade, dedicação e dignidade. Os executivos são tipos de personalidade que adoram assumir obrigações de ajudar outras pessoas, são pessoas objetivas, decididas e eficientes, preferem trabalhar em conjunto. Os inspetores logísticos, ou logísticos, acredita-se que o tipo de personalidade logística é o mais abundante, constituindo cerca de 13% da população. São pessoas extremamente confiáveis, pois valorizam como ninguém o cumprimento da palavra dada. Sistemáticos, organizados, práticos e realistas, mantêm a ordem, seja na esfera profissional, seja na familiar. Obviamente que esse daqui não deve ter político aqui dentro dos inspetores ou logísticos, né? Defensor. Carregam dentro de si uma tendência única para o altruísmo, é o tipo da personalidade ideal para cuidar de pessoas com problemas de saúde. Tem uma preocupação apurada com o bem-estar de todos ao seu redor e ativamente agem para zelar pela saúde dos indivíduos. E, por último, o provedor. São servidores compassivos e extrovertidos, não perdem a oportunidade de servir uma água ou dar algum presente para alguém. Guiados por forte moral, estruturam sua conduta em moldes sólidos que trazem segurança aos que estão ao seu redor. É interessante como elas, baseadas no Jung, elas definiram esses 16 tipos de personalidades, que são bastante diferentes que quando você faz uma pesquisa mais profunda. Tem sites que dizem os 3 tipos de personalidade, os 4 tipos de personalidade, os 5, os 6, os 9 tipos de personalidade. E o pessoal do MBTI, as meninas do MBTI, chegaram a 16 tipos de personalidade. Quando a gente fala em modelo estrutural da personalidade, não se pode deixar de mencionar Freud, né? Que ele desenvolveu esse modelo estrutural com base nas três instâncias psíquicas, como ele fala, né? Que é o id, que é a impulsividade, que é a nossa parte instintiva, que o ego, que seria o nosso eu racional, e o superego, que é a moralidade. Cada uma delas é responsável por um aspecto da personalidade humana, regendo a interação do indivíduo com as outras. A personalidade tem por base 3 fatores: a estruturação genética, é verdade, as influências do meio ambientais e a maneira como a própria pessoa interpreta os eventos à sua volta, com base em suas experiências passadas e que são manifestas por seus comportamentos. E aqui, esse daqui é o melhor meio de se representar, porque a grande verdade é que o ego, o adulto, como a gente chama, ele tem que gerenciar tanto a parte impulsiva, né, que nós dizemos que é da criança que quer tudo, que não quer ter responsabilidade alguma, como principalmente a parte do superego da moralidade. Hoje em dia, nós temos uma moralidade bastante forte na humanidade, principalmente devido a essas, eu não vou dizer religiões, eu vou dizer as seitas, porque elas deixaram de ser religiões. O que nós temos aqui, eles são seitas, porque eles estão pondo uma moralidade e uma
e um sentimento de culpa e de medo nas pessoas que ultrapassa qualquer nível que se possa chamar de religião. Eu até fiz outro dia eu fiz um levantamento sobre o que acontece nessas várias seitas que eles chamam de denominações. Elas têm uma constância de ação impressionante, com medo, culpa, e fazer com que a pessoa siga o que elas querem, porque o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, e se eles não fizerem, eles vão para o inferno. E com isso você tem milhões de pessoas que seguem, isso cria um superego muito violento na pessoa. O grande problema desse superego extremamente violento é que ele reprime excessivamente essa parte da impulsividade da criança, e isso pode levar a doenças, ou melhor, isso é que leva a doenças. Então, o nosso grande trabalho em vida é a gente conseguir fazer o equilíbrio e educar a nossa impulsividade e também educar a nossa moralidade no sentido dela não ser extremamente rígida. Porque hoje é o que se tem passado, né, para as pessoas, né? Bom, em termos da estrutural, né, o superego ele é parcialmente inconsciente, interiorização da autoridade dos pais, é constituído por normas e ideias morais, ideais morais, procura, através do ego, controlar o id, né, que é a criança, aspira à perfeição moral e tende a reprimir de forma severa as infrações à moralidade. E isso causa problemas sérios, muito sérios. O ego, a gente fala que ele é parcialmente inconsciente, porque ele tanto está trabalhando no fogo cruzado em relação ao superego, quanto em relação à criança. Então, ele representa a realidade do mundo externo, derivada da nossa criança, procurando do possível satisfazer seus impulsos. Também procura satisfazer as exigências morais do superego. Conseguir o equilíbrio das forças contrárias é tarefa árdua para o ego. E aqui é o que a gente vê basicamente no livro de Urântia, que é nós desenvolvermos a nossa moral, é que nesse planeta nós temos que servir a dois senhores. Nós temos que servir a matéria, ao corpo humano, e temos que servir a Deus, buscar a Deus. Então, esta briga aqui entre superego e o id é muito forte. O id é o reservatório da energia psíquica, da libido, e condiciona fortemente os acontecimentos psíquicos. Irracional e impulsivo, procura o prazer alheio à realidade moral. Então, em linhas gerais, eu só dei uma pincelada no que se fala sobre a personalidade. Então, é mais ou menos isso, né? A personalidade tem aspectos que se fala que são bastante semelhantes ao livro de Urântia, mas o que se diz mais da personalidade é a nossa questão do aspecto psíquico, porque a gente, por mais que a gente estuda a nossa psique, ela também não deixa de ser um mistério. Nós somos assim, os problemas todos que surgem, o fato de nós cedermos ao medo, cedermos aos impulsos ou cedermos ao superego é muito séria, né? Então, como é que a gente equilibra? Porque todo jogo ocorre na mente e ocorre na psique. O que é o seu medo? O que é a sua coragem? Da onde vêm esses impulsos? E, como diz o livro, quem sente é a alma. Provavelmente é a alma que está passando por toda esta tortura que nós passamos em termos psicológicos, né? Nunca ninguém, não sei se alguém já citou isso, mas provavelmente seja a alma, porque a questão é o que é a psique humana? Por que a gente tem tantos tormentos? O que nos incomoda o tempo inteiro e nos faz ir para frente? Que nos tira da acomodação animal e nos faz caminhar para frente. E isso cria tortura, que é o modo como a vida no planeta foi implantada, através do medo de fantasmas, do medo de morrer, do medo de trovão, é que nós caminhamos em relação à religião, é que nós caminhamos para o desenvolvimento de conhecer as coisas superiores e evoluímos como seres sociáveis, principalmente em questão da família, né? A proteção da prole foi um dos elementos fundamentais
para se ter a família, além das questões de propriedade. Mas vamos ver agora a questão, um passo além do que o livro de Urântia fala em relação à personalidade. Então, qual é que é e para nós entendermos com relação à personalidade, nós temos que fazer ao contrário, porque tudo que eu mostrei nessa primeira parte, nós estamos olhando de baixo para cima, do finito para o infinito. Acontece que Deus, quando nos dá a personalidade, ou fez a personalidade, ou fez todo o esquema da criação, ele está olhando do infinito para o finito, ele está olhando de cima para baixo. Então, do ponto de vista superior, né, como a deidade personaliza? Então, o ponto básico é como surgiu, apesar da gente saber do que eu sou, o próprio Pai Universal, mas como nós temos necessidade como mente humana entender na linha do tempo, então como surgiu a primeira, entre aspas, personalidade? Então, nessa transação original, o teórico eu sou, que é aquele ser infinito, que está sujeito à limitação da absolutez, alcançou a realização da personalidade ao converter-se no Pai eterno do Filho original, tornando simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso. Nós vamos ver isso graficamente. A coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai na presença do paraíso deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Com o surgimento das deidades pessoais coexistentes, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, o Pai escapou enquanto personalidade da sua difusão, que de outro modo seria inevitável no potencial da deidade total. Como o Pai, ele é tudo, ele é a própria infinitude, ele está preso na sua perfeição. O Pai é preso na sua perfeição. Parece estranho falar isso, mas ele está preso. Daí em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na associação com as suas duas deidades iguais, é que o Pai preenche todo o potencial da deidade, enquanto a deidade crescentemente experiencial está se realizando nos níveis da divindade, da supremacia, ultimidade e absolutez. Então, vamos entender o que ele está dizendo aí. Quando a gente fala do eu sou, como eu comentei, ele está sujeito à limitação, à da perfeição, ele é o infinito e a infinitude. O Pai dá o primeiro passo, né? O Pai universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude, das correntes da eternidade, por meio da técnica da trinitarização, a tríplice personalização da deidade. E o que é isso? Se nós olharmos a infinitude, o Pai, o que ele faz? Ele se autolimita, entre aspas, né? Ele é chamado da primeira fonte centro, ele se limita como Pai universal. A partir do instante que ele se limita, fica um potencial não manifestado. Tudo que está aqui no resto é um potencial não manifestado. Então, ele pega um pedaço desse potencial e se limita. Então, ele se personaliza. No livro, você vai ver que é chamada a primeira fonte centro e também o Pai universal, né? E esse potencial não manifestado é chamado de absoluto inqualificável, que é o Deus como possibilidade sem fim, é o sustentador do universo físico, e este ser personalizado chama-se absoluto da deidade, que é Deus como autolimitado pela vontade pessoal, controlador da realidade material. Então, essa personalidade do infinito revela-se como Pai universal, que compartilha a realidade do seu ser e a igualdade deste ser com as duas personalidades coordenadas, o Filho Eterno e o Espírito Infinito ou agente conjunto. Então, este Pai universal se reveste do Filho Eterno, e aí imediatamente surge a Ilha do Paraíso como ponto central da manifestação, e junto com o Filho Eterno, eles criam o Espírito Infinito que traz o universo perfeito de Avona. O Pai universal, então, é a personalidade da primeira fonte centro.
a primeira pessoa da deidade e arquétipo primordial da não-deidade. O Filho Eterno é a realidade da personalidade absoluta desse Pai universal. Então, quando o Pai universal, que é infinito, ele não tem como ser uma personalidade absoluta, mas ele projeta essa personalidade naquilo que ele chama de Filho Eterno. O Pai universal se torna o pai de uma pessoa absoluta. Dessa forma, ele pode ser o pai de qualquer pessoa, deixando assim de ser absoluta. Vocês entenderam? O fato dele ter criado uma pessoa além dele, criado alguém além dele, deu a possibilidade dele se liberar da absolutez dele. O Espírito Infinito é o integrador infinito das energias cósmicas do paraíso com as energias do Espírito do Filho Eterno. E por que que o Pai fez isso? Por que que o Pai quis criar a personalidade? Porque o Pai, ele quis, por uma determinação e vontade própria, criar o chamado Deus da experiência. Porque se eu tenho todo este potencial disponível aqui, o como seria a manifestação deste potencial aqui, que nunca passou pela experiência, nunca passou pela realidade, por tentar se manifestar de uma determinada forma. Então, dessa maneira, o que que o Pai fez? Ele criou os universos experienciais do tempo e do espaço, que são universos finitos e imperfeitos, porque tudo que está aqui é perfeito. A evolução significa que ela ocorre lentamente, e assim as criaturas podem ser parceiras do Pai neste processo de trazer à existência um Deus limitado e finito, como expressão da experiência de todos os seres, que é chamado Deus Supremo. Vocês entenderam esse ponto? Ficou claro por que que se faz isso e por que que o Pai lança essa personalidade primeira? Tem um ponto que ficou um pouco, digamos, confuso. É a questão da absolutez. Qual que é o significado? Não tem nada acima do Absolutez é no absoluto. sentido de absorver tudo? Não, de absoluto. Não tem nada acima dele. Acima ou... Não tem nada a acima mais. ou... Nada, nada. É Aí ele é tudo. absoluto. É absoluto. Ele Simplesmente absorve, tipo, absoluto. toda a matéria e energia, é isso? Não é que ele absorve, ele é tudo isso. Só que nunca foi manifestado. A absolutez não é absorção. Eu sou absoluto nisso. O Filho Eterno é a personalidade absoluta. Não existe nenhuma personalidade que possa ser acima dele. Ele é o máximo da personalidade, entendeu? Não é de absorção, é de todo o potencial possível e imaginável de uma personalidade está manifestado no Filho Eterno. E de todas as personalidades possíveis, então, se você pensar assim. E a partir dela vem as outras personalidades que vão se manifestar, mas em graus menores, em graus inferiores ao absoluto. Entendeu, Isaías? Sempre inferiores. Mais ou menos. Para mim, o que me parece disso é como se ele congregasse em si mesmo todas as outras possibilidades. Perfeito. Tipo, é como se tivesse latente nele. Isso, exato, é isso mesmo. Tudo, que isso pudesse ser, de algum modo, fracionado. Isso condiz com tudo aquilo que eu falei da questão oscilatória, de frequência, de vibração. O eu sou tem tudo latente. O eu sou é a latência. Então, o que o livro diz, que é curioso, né? Mas é que o Pai tem tudo, mas não tem a experiência. E o que é a experiência? É você ter a evolução lentamente, onde as criaturas, personalidades, trabalham em conjunto com o Pai para fazer com que essa latência seja experienciada na realidade. Perfeito? Sim. Então, quando você lança os universos do tempo e do espaço de forma finita, essa latência, quando você tem problemas nesse universo, você tem que buscar as soluções nesse absoluto inqualificável para resolver esses problemas. Por quê? Porque é uma diferenciação
entre energia e espírito quando você vem para os universos. E o grande jogo do universo é você pegar esta energia e trazer de volta para o espírito. Há uma diferenciação. Com algo a mais. Com a experiência. É a experiência. Perfeito. Mais alguma dúvida? Correto, Isaías. Com a experiência. Exatamente, que é você testar todo o potencial. É a mesma coisa. Se você, Isaías, nasce com todo um potencial e passa em casa o dia inteiro sentado. Você não tem a experiência. Se você é um teórico da física, da matemática, o que te dá a experiência se aquilo é verdade ou não? Nada. Você não pôs a teste, você é só um teórico. Então, digamos que eu sou um grande teórico, e que aí ele resolveu testar a teoria dele na prática através dos mundos limitados. E aí você pode falar, mas pode a infinitude conter o finito? Pode, porque se ele tem tudo, ele pode conter o finito também. Sim. Entende? Quanto a essa questão da limitação, que é uma coisa que eu também já tinha pensado bastante, né? Por que Deus, que é tudo, estaria preso nisso, né? Aí uma coisa que eu pensei, uma analogia, inclusive com toda essa já em harmonia com isso que a gente está comentando, que contém tudo em si mesmo, é imaginar o seguinte, por exemplo, imagina como um vetor de forças. Se você pode ir para cima, para baixo, para o lado, para todos os lados, ao mesmo tempo, só que você concentra tudo isso no mesmo instante, então você fica preso. Porque mas é exatamente você não pode isso se mover para lugar nenhum. Isso. Mais ou menos assim. Tanto isso é verdade que quando o Pai criou o Filho Eterno, surgiu imediatamente o paraíso. O que o Pai deseja imediatamente acontece. Por isso que a evolução, ela vai paulatinamente para que haja tempo dos filhos interagirem com o Pai e ajudar a criar a experiência. Porque a hora que o Pai pensa, surge. Quando o Pai e o Filho se uniram, surgiu a Vona, ponto. Surgiu 1 bilhão de mundos. Porque não existe limite para ele. Ele pode ir para todas as direções ao mesmo tempo. Sim. Legal, boa sua colocação. Ajuda a gente também a pensar mais. Vamos lá em frente. Bom, se tiverem dúvida, pergunta, pessoal. Então, eu quis mostrar isso para vocês, para se entender o porquê da personalidade, da onde vem a personalidade e por que tudo no mundo é personalidade. Apesar de nós vamos ver daqui a pouco, os próprios seres superiores a nós não entendem a personalidade, mas tudo no mundo é personalidade. Porque se o Pai é um todo, ele precisou quebrar em pequenas personalidades diferenciadas para poder fazer o seu teste, né? Então, a deidade é a personalidade. Não permitais que a magnitude e a infinitude de Deus obscureçam ou eclipsem a vossa visão da personalidade dele. Deus é tanto infinito quanto pessoal. Ele é uma personalidade infinita. Então, o próprio Pai é uma personalidade infinita. O Pai é verdadeiramente uma personalidade, se bem que a infinitude da sua pessoa coloque-o para além da compreensão plena dos seres materiais finitos. E por essa razão, para o Pai ser infinito, é que ele precisou projetar uma personalidade absoluta no Filho para que a gente pudesse se relacionar com ele. Porque, como finitos, nós não temos como nos relacionar com a infinitude. Mas, através do Filho Eterno, ou do Filho Eterno como Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo fala, quem viu a mim, viu o Pai. Porque está vendo a personalidade do Pai. Só que o Pai é infinito. Então, nós podemos chegar até Jesus, mas nós não conseguimos chegar a compreender o Pai na sua infinitude. Mas Jesus a gente consegue, porque ele é uma personalidade absoluta. Esse é o ponto. Marcos, eu posso fazer só uma colocação que eu achei que é bem pertinente aqui, que é o seguinte, em todo esse processo que você falou de Deus se limitar, o que me veio na mente é o seguinte, é como se Deus existisse numa espécie de dimensão que é muito grande, e aí, para ele, vamos dizer assim, se manifestar, ele projetou, eu diria que no sistema espaço-tempo, uma sombra de si mesmo,
que nisso criou o Filho, o Espírito e inclusive, o próprio espaço-tempo. Me parece, como se fosse em matemática, é uma espécie de uma sombra. Não E é aí que uma parte ficou restrita nessa sombra, que é o sistema espaço-tempo que existe, que é o material, é todos os mundos criados, mas além disso ainda tem o além, que é, digamos, do não manifesto. Tal Avona, o paraíso não são sombras, eles são Não. a base. Não, sombra que eu digo assim, do ponto de vista matemático, como se fosse uma projeção num espaço de dimensão menor. O filho, ele está num nível abaixo do pai. O espírito está um nível abaixo do filho e do pai e do filho. Porque eles são, me fugiu o termo, como é que é? Quando você tem uma diminuição, me fugiu o termo correto. É uma dimensão menor. É uma dimensão menor, mas tem um termo correto para falar, daqui a pouco me vem à cabeça. Atenuação, obrigado, Rodrigo. É uma atenuação. O filho é uma atenuação do pai, e o espírito é uma atenuação do pai e do filho. Obrigado, Rodrigo. Bom, vamos lá. O Pai universal é o segredo tanto da realidade da personalidade, quanto da outorga e destino da personalidade. Lógico, ele criou a personalidade. E aqui, por isso que eu quis mostrar para vocês o entendimento logo no começo do como nós entendemos a personalidade e realmente qual é a origem da personalidade. Não é porque nós nascemos aqui na Terra, ninguém acredita em Deus, que temos uma personalidade. Não, ela foi criada, ela é criada por um pai, e ela é doada para nós, o que difere do nosso conceito de personalidade. O Filho Eterno é a personalidade absoluta, é o segredo da energia espiritual, dos espíritos moronciais e dos espíritos perfeccionados. O agente conjunto é uma personalidade mente-espírito. Tudo tem que ser personalizado. Quando sai da infinitude, tudo tem que ter uma forma, tudo tem que ter uma identidade, alguma coisa no gênero, né? Ele é a fonte da inteligência, a razão e da mente universal. A Ilha do Paraíso, por que existe a Ilha do Paraíso? Porque a hora que o Pai saiu da infinitude, ele precisou criar um ponto no espaço onde ele pudesse começar a realidade. Então, por isso que existe a Ilha do Paraíso. Porém, ela não é pessoal, ela não é extra espiritual, ela sendo a essência do corpo universal manifestado, fonte e centro da matéria física e arquétipo mestre absoluto da realidade material universal. Enquanto as personalidades doadas pelo Pai, elas vêm fazer a experiência, na Ilha do Paraíso, que é a fonte da matéria para que se possa fazer a experiência. Para a contemplação da deidade, o conceito de personalidade deve ser desprovido da ideia de corporeidade. Então, um corpo material não é indispensável à personalidade, seja no homem, seja em Deus. O tipo de personalidade progressiva supra-humano funciona em uma união de mente e de espírito. Legal isso, né? Então, você não precisa, não adianta pôr o Deus como um velhinho de barba, porque isso não corresponde à realidade, né? O Deus, ele é essa personalidade pai infinita, você não tem como trazê-lo. Eu me pergunto, quando nós chegarmos à finalidade, se é que vamos chegar à finalidade, quando você chegar a ser finalitor, como é que você vai se relacionar com Deus? Tudo bem que você tem que projetar a personalidade, a nossa personalidade tem que se projetar no Pai Universal, como uma identidade no Pai Universal, mas é interessante isso. Bom, Marcos, naquela última frase ali, é interessante porque ela independe de um corpo material, mas é que ela diz que ela funciona uma união de mente e espírito. Mente e espírito. Uma mente sem corpo, para mim, é difícil imaginar. Mas os seres lá em cima têm formas. Vamos tirar o nome corpo, eles têm formas, todos têm formas. A gente entende talvez como formas luminosas. Mas eles têm uma forma onde tem que assentar a mente e a personalidade tem que projetar uma identidade.
né? Sim, mas alguma coisa tem que ter, né? Não Tem. necessariamente. Mas aí tem o espírito, por exemplo, quando nós nos tornarmos espirituais, a gente não vai ter mais corpo material, nós vamos ter um corpo espiritual. Então, é uma outra forma de energia que nós vamos ter, uma outra forma de manifestação. Você não vai ter mais corpo físico, mas você vai continuar tendo a tua personalidade, você vai continuar sendo a personalidade que você é aqui. Por todas as mudanças que você venha a passar, você vai ter formas. Sim, mas alguma forma de corpo, entre aspas, vai existir, né? Vai, como a eu alma. não sei se eles estão se referindo ali só a material. Não. Você está certo, Estela. Você lembra que quando nós formos para as mansões, você vai projetar... O próprio livro comenta que nós deveríamos já transferir a nossa identidade para a alma aqui. Quando a gente fusiona, nós temos que transferir a identidade para o ajustador. E quando nós chegarmos a finalitores, nós transferimos a identidade para o Pai Universal. Então, você está sempre transferindo a identidade para alguma forma, não sei qual, mas sempre, né? Mas aqui, por isso que eu tenho uma teoria, tem várias teorias sobre a personalidade, mas aqui, ali, como eu disse que ela funciona com a mente e espírito, aqui, então, como a gente tem esse corpo material, eu acho que a personalidade precisa da mente também. Não, nós vamos ver, a mente é fundamental. Se não tiver a mente, você não tem o campo aonde projetar a identidade e tomar decisões. Lembra quando eu fiz aquele exemplo do campo... Lembra quando eu fiz aquele campo de futebol americano, que eu pus como a mente e que eu pus as nossas tendências genéticas, ou o mundo e os seres espirituais que nos ajudam? Aquilo lá, aquele campo é a mente. E todo o jogo ocorre dentro da mente. E aquele ser que está lá atrás da trave, ele projeta no jogador a identidade. Então, ele acha que é o corpo. Tanto é que você, talvez antes de você estudar o livro de Urântia, você provavelmente se identificava com o teu corpo. Você achava que você era o seu corpo. Que você era a dor que você estava sentindo, que você era a emoção que você estava sentindo. E você não é nada disso. Isso são apenas reações químicas que nós temos no corpo. Quem sente de verdade, não é emoção, mas quem sente de verdade é a alma. E ela sente por uma sensibilidade que ela está sendo criada pelo ajustador. Mas a emoção são reações físicas, entendeu? Bom, vamos lá. Bom, afinal de contas, então, né, já discutimos bastante aqui o que vem a ser a personalidade. Embora, o que falam os reveladores, né? Embora dificilmente possamos conseguir definir personalidade, podemos tentar descrever a nossa compreensão dos fatores conhecidos que irão constituir o conjunto das energias materiais, mentais e espirituais, cuja interassociação constitui o mecanismo no qual e por meio do qual o Pai Universal leva a sua outorga de personalidade a funcionar. Então, veja, olha, a personalidade vai funcionar no quê? Num conjunto de energias materiais, mentais e espirituais. Materiais é o nosso corpo. Mentais é onde ocorre todo o jogo. Espirituais é o ajustador do pensamento, cuja interassociação constitui o mecanismo no qual e por meio do qual o Pai Universal leva a sua outorga da personalidade a funcionar. Quer dizer, a personalidade, ela não tem nada, ela é difícil de definir, né? Ela é algo que ela precisa de tudo isso daqui para poder funcionar. A personalidade é um dos mistérios não resolvidos do universo. Não somos capazes de formular conceitos adequados acerca dos fatores que entram na composição de várias ordens e níveis de personalidade.
mas não compreendemos totalmente a natureza real da personalidade em si mesma. O que ela é em si mesma? Percebemos claramente os inúmeros fatores que, colocados juntos, constituem um veículo para a personalidade humana, mas não compreendemos inteiramente a natureza e o significado da personalidade finita. Isso é uma coisa extremamente curiosa, né? Porque eles não entendem também a natureza e o significado da personalidade finita. Isso, no certo sentido, eu não sei o que ele quer dizer com o significado. Mas se você parar para pensar, isso contradiz um pouco o que o livro está falando. Porque o livro fala que quem vem experienciar é a personalidade. E o ajustador, a função do ajustador é fazer com que a personalidade entregue esse dom que ela tem ao próprio ajustador e se una a ele. E que essa personalidade vai fazer com que o ajustador ganhe uma personalidade. Enquanto o Pai criou o Filho Eterno por um ato da vontade como personalidade absoluta, esses fragmentos do Pai que habitam os seres humanos, eles ganham uma personalização através da experiência. Então, enquanto o filho lá ganhou, legal, sua personalidade, né, entre aspas, não fiz esforço, esses ajustadores, eles têm que trabalhar junto a essas personalidades mergulhadas na matéria para que ela possa fazer a vontade dele e elevar esta matéria. E aí ele vai experienciar. Então, a gente sempre tem que lembrar que não somos nós que temos um espírito. É o espírito que tem um corpo. E é difícil a gente fazer essa inversão, porque é o espírito que tem que experienciar aqui. Quando eu digo eu tenho um espírito, significa que o meu ego quer estar na direção. Ele quer fazer aquilo que ele acha, que ele pensa. A partir do instante que eu entendo que eu tenho um espírito, e esse espírito é que comanda, ele vai me conduzir aonde é necessário para que as soluções da infinitude venham para cá e resolvam os problemas aqui. Tanto é que o livro comenta que se grande parte da humanidade, uma parte, fizesse a vontade do Pai, nós não estaríamos com o planeta nesse estado, porque ele já tem as soluções para que nós temos aqui. O ponto é quando o ego, com a mente, quer trazer as soluções. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. É o caminho da destruição. Se uma parte, né, tiver uma massa quantitativa suficiente, essa massa consegue mudar isso daqui, mas enquanto não tem, a gente está indo buraco abaixo. Então, isso é importante. O espírito, essa personalidade, apesar do livro dizer inteiramente a natureza e o significado da personalidade finita, ela vem justamente para poder fazer a experiência, ser que nem aquele carrinho com controle remoto, né? Nós somos o carrinho, o controle remoto é o ajustador. Ele põe para a direita, a gente vai para a esquerda. Ele põe para frente, a gente vai para trás. Essa é a realidade, né? A personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito. E também não é a alma, mas antes do espírito. A personalidade é a única realidade cósmica e imutável. Está vendo a diferença em relação ao nosso conceito de personalidade? Invariável, em meio a uma experiência constantemente imutável da criatura. E ela unifica todos os outros fatores associados da individualidade. Então, o grande ponto da personalidade, ela é um ser integrativo, ela associa e integra tudo aquilo que corresponde à nossa individualidade. A personalidade é o único dom do Pai Universal, que o Pai Universal confere as energias vivas, e associadas à matéria, mente e espírito. Então, veja, para ter personalidade tem que ter matéria, mente e espírito. Por que tem que ter? Porque senão não cria alma e não vai se tornar um finalitor, não vai chegar
ao objetivo do Pai de criar o Ser Supremo através da experiência. E que sobrevive junto com a sobrevivência da alma moroncial. É uma organização que une todos os aspectos da individualidade. Se nós olharmos a união desses aspectos, como eu comentei lá em relação ao id, ego e superego, é tudo isso. A personalidade ela tem que integrar a matéria junto com o espírito. É ela que tem que fazer todo esse trabalho de organização e de união e de integração harmoniosa. Desprovida de identidade, ela pode unificá-la. Sem identidade, não sobrevive como indivíduo. Quer dizer, a personalidade que não tem identidade, ela pode unificar, mas sem identidade, ela não sobrevive como indivíduo, porque o indivíduo precisa projetar. A personalidade tem que projetar a sua identidade em alguém. A personalidade não é sujeita totalmente à causação antecedente, é criador ou co-criador. O que significa? A causação antecedente é que nem nós temos aqui. A causação antecedente é a nossa genética. São as causas que a gente vai... Aquilo que vai se transmitindo de pai para filho. A personalidade vem de Deus. Então, ela não é. Ela só é sujeita à causação independente quando ela está associada a um corpo. Mas ela, por si só, não é sujeita à causação antecedente, porque não é uma genética, não vem de uma genética do pai alguma coisa, como acontece conosco. A mente é a arena da personalidade. A mente material é a arena dentro da qual as personalidades humanas vivem. Veja, a personalidade vive dentro da mente. São autoconscientes, tomam decisões e escolhem a Deus ou abandonam-no. Eternizam-se ou destroem a si próprias. É muito legal você poder dizer, eu sou consciente que sou consciente. Eu tenho essa consciência de que eu sou consciente. Mas do que eu sou consciente? Quem é consciente do quê? Você não consegue responder esta pergunta. E por que uma personalidade, a grande pergunta é, por que uma personalidade que provém do Pai desiste de seguir o caminho? Quais os elementos que podem levar à desistência? Porque ela é do Pai. Então, como é que Deus cria essas personalidades? O que essas personalidades significam? A gente sabe que a personalidade ela tem energia masculina ou feminina, né? Você pode ser homem, mas você pode ter uma personalidade feminina. Você pode ser mulher, mas ter uma personalidade com o cunho, com a energia masculina. A personalidade é que tem o sexo, entre aspas, né? Mas a energia masculina ou feminina. Então, é interessante o que faz uma personalidade desistir. Quais as características que o pai coloca, eventualmente colocaria, para fazer que uma personalidade desistisse? Fala, Isaías. Oi. Então, a personalidade, a gente é formado por alguns elementos. Por exemplo, o ajustador em nós, ele provém do Pai, então ele não evolui. Deus não evolui. Não. Então, tipo, Perfeito. O ajustador em si, ele não evolui, ele experimenta. A nossa personalidade é imutável, ela é fixa. É como Perfeito. eu falei lá, o padrão de frequência, que é a nossa digital. E quem avança, no caso, então, é a alma. Porque é a alma que vai apreender, e aí, por meio da personalidade e o ajustador e a própria alma, ela vai, então, formar um ser coeso. Agora, por exemplo, o que você estava falando aí de não existir, eu acho que as nossas atitudes e as nossas escolhas, elas acabam moldando, vamos dizer assim, os padrões da própria alma, né? E se eu fosse pensar em termos de personalidade, vamos supor, se eu fosse Deus, tá? E eu quisesse materializar todas as personalidades possíveis, todas elas iam ser criadas numa gradação, digamos,
exaustiva, de tal maneira que todas elas pudessem ter oportunidade de se manifestar. E no meio dessas, algumas dessas personalidades com determinadas frequências, de repente combinado, porque assim, a gente tem um monte de experiências antes de você optar pela não existência. Sim. E aí, se nessa personalidade, de um modo geral, a somatória das decisões levar ela a rejeitar ou a se identificar tanto com o egoísmo, com coisas que são irreais, que são além ou fora do amor, que a própria existência dela se torne um sofrimento, aí ela pode optar por não existir mais. Eu acho que é nesse caso que, entendeu? Mas que, tipo, é como se todo mundo tivesse oportunidade, de todas as personalidades possíveis tivesse oportunidade, porque Deus, digamos, está querendo desenvolver ao máximo o seu potencial experiencial. Nisso, todas as personalidades elas têm que ter chance de se serem, digamos, experimentadas, sintetizadas. Porém, algumas delas não vão para frente, porque acabam desenvolvendo maneiras que não são cooperativas, que não contribuem com a própria existência ou com a dos demais, né? Isso, inclusive, inclui uma visão inclusiva dos nossos semelhantes, da sociedade, porque se você for pensar, Deus como todo, se você não tiver essa visão inclusiva, que é a definição do amor, então você não tem como existir. Do ponto de vista de um conjunto universal, sabe? Porque tudo tem que casar com tudo. Então você tem que ter o amor unindo os seres para que você possa ter uma construção que dure, que exista, né? Tem uma coisa importante, que obviamente que a personalidade ela está sujeita à causação antecedente, que é a genética, é o ambiente onde ela foi criada. Por que algumas conseguem dar a volta por cima e outras não conseguem dar a volta por cima? Não adianta a gente discutir, porque a gente está vendo aqui a da visão rala, da revisão baixa, mas é uma coisa curiosa, porque umas conseguem, outras não conseguem. O que está por trás disso? É apenas uma curiosidade. Não adianta a gente aprofundar, porque a gente não vai saber a resposta. Nós vamos ficar só na questão do eu acho que, mas realmente talvez a gente entenda melhor lá em cima. Porque, a bem da verdade, se nós olharmos, pode até você ter feito um acordo antes de encarnar como personalidade. Mas, a partir do momento que você chega aqui, a vida é superimposta a você. Você não escolheu sexo, você não escolheu família, você, teoricamente, não escolheu nada. Você não escolheu o modo de vida. Então, a vida é apresentada para você de uma determinada forma, com uma genética tal, e você tem que se virar dentro disso daí que foi apresentado para você. E a sua escolha, única escolha, eu vou continuar a viver ou não vou continuar a viver, porque o teu livre-arbítrio final é esse. Ou eu sigo em frente ou eu não sigo em frente. Agora, quais todos esses fatores que entram, o quão forte pode ser a herança animal que impeça uma pessoa de seguir para frente, que o livro até critica e fala, alguns preguiçosos não querem andar, mas preguiçosos no ponto de vista deles. Vamos ver do ponto de vista humano. O que acontece aqui que o cara não consegue andar? E aí há algumas coisas que ficam estranhas, porque, num certo sentido, o livro deixa muito claro que, devido às causas antecedentes, a toda a situação, os ajustadores têm enorme dificuldade em se comunicar com os seres humanos aqui. Está na palestra do ajustador. Eles estão com enorme dificuldade de se comunicar. Isso porque eles fazem treinamentos. E se ele não consegue se comunicar, quando ele mexe lá o joystick para você ir para a direita, você vai para a esquerda, ou vai para frente, ou vai para trás, sei lá. Fala, Roberto. Depois a Ângela tinha levantado a mão antes, eu acho, ou depois, não sei. Não, tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio? O quê? Quando a pessoa está tão próximo já de fusionar e decide não fazer? Ela então, você aqui começa a elaborar essa questão da fusão. Uhum. No mundo das mansões, você vai corrigir todos os defeitos daqui e vai continuar elaborando a questão da fusão. E, teoricamente, no sexto mundo das mansões, você
Se concordar, você se fusiona. Senão, a alma lá é destruída. Então, você, certo. teoricamente, tem até lá para decidir ou não se vai ou não Então, se fusionar. porque você havia dito o que faz uma pessoa, porque tem a personalidade que foi dada por Deus. E chega lá no fim e decide que não quer. Então, seria, nós levamos esse livre-arbítrio até o final? Sim, você vai levar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a bem da verdade, quem ganha o livre-arbítrio é o ajustador. Uhum, Quando você se fusiona, ele certo. ganha a personalidade e o E o livre, livre-arbítrio olha, que a personalidade tem. certo. Isso que é interessante. Só que o ajustador é um fragmento do pai. Uhum, Teoricamente, ele não vai se desviar do caminho do pai. não, E aquela alma não tem mais. E depois da fusão, ao que tudo indica, você não tem mais como ser destruído. certo. Agora, os seres descendentes têm como ser destruídos, sim, Uhum, eles causarem rebelião, tudo, mas eu certo. acredito que o ser fusionado ao pai não tem mais como ser destruído. Tá, obrigada. Fala, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos, Isaías. Olha, eu quero somar ao que o Isaías falou sobre a questão da existência da personalidade. O livro de Urântia tem um ensinamento que ele respalda o entendimento que o que deixa de existir é a individualidade, o eu. A personalidade não deixa de existir. Quando Não, o não livro deixa. de Quando o livro de Urântia está falando sobre o resultado do julgamento da rebelião, ele vem dizendo assim: o que vem de Deus volta para Deus. E isso é verdade a respeito da personalidade. Só que quando ocorre o julgamento, por exemplo, aquele indivíduo deixa de existir como individualidade. E a personalidade dele volta para Deus pelo Supremo e nunca mais se manifesta como uma individualidade. Essa passagem e esse ensinamento que eu posso localizar, ele deixa claro a diferença entre o eu, que é a individualidade, e entre a personalidade. Tem uma passagem no documento 112 que diz assim, ó, a individualidade, o eu, é formado por partes. Aí ele diz, mas isso não tem nada a ver com a personalidade. Então, o corpo é o eu material, a mente é o eu intelectual, a alma é o eu monancial, o espírito com novo nome é o eu espiritual, o ajustador é o eu divino, o ego é o eu egoísta. E a personalidade é antes de tudo isso. Eu sustento a ideia que a pessoa que nós somos é quem nós somos para o Pai Universal. E isso no contínuo eterno. Agora, a nossa personalidade, com livre-arbítrio, e nós, como seres individuais, nós podemos ir nos identificando com o eu egoísta. E aí a gente vai deixando de ser pessoa numa relação com a pessoa de Deus. Isso transparece, eu acho que é o documento que fala o triunfo do amor, que diz assim, ou os primeiros documentos diz assim, Deus ama o pecador e odeia o pecado. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Aí ele diz, mas Deus é uma pessoa transcendente, e o pecado não é uma pessoa. Então, Deus nem toma, na verdade, conhecimento disso, ele se relaciona com pessoas. A Trindade que faz juízo sobre o pecado. Aí ele fala, mas isso seria diferente se o indivíduo se identifica totalmente com o pecado. Porque aí ele deixa de ser pessoa. Então, eu sustento novamente que o que deixa de existir é o eu, a individualidade do indivíduo que se tornou egoísta e não mais se relaciona com outras pessoas. É isso que eu queria adicionar. Obrigado, Roberto. Carolina?
Está fechado seu microfone. Seu microfone está fechado, Carolina. Ah, agora sim. Ai, desculpa. Não, eu ia falar justamente isso do livre-arbítrio, e voltando no que você estava falando lá atrás, eu acredito que para a gente evoluir, acho que a gente tem que trabalhar. São 7 espíritos da mente, tem as qualidades que o livro fala. Eu não tenho assim tudo na cabeça igual vocês, não. Eu li, mas eu acho que a gente tem que desenvolver essas habilidades. Tranquila. Tem que desenvolver essas habilidades para a gente permitir que o ajustador entre, e daí vai o plano de evolução. Mas é o livre-arbítrio mesmo, é que todo mundo acabou falando também, é isso. Não, legal. O que o Roberto falou é que a personalidade ela é integrada no Supremo. Se a alma é destruída, a personalidade é integrada no Supremo, e aquela potencialidade que o Pai deu através daquela personalidade, isso vai atrasar a evolução do Supremo, ela vai ter que ser compensada por algum outro ser, por alguma outra forma. Porque, no final da história, o Supremo ele é formado pela experiência de todas as personalidades, por todo o potencial que o Pai quis trazer. Mas é uma questão de identificação, realmente. Ou você se identifica com Deus, né? O segredo é a identificação, ou você não se identifica com Deus. Por que eu não me identificaria com Deus? Foi mais ou menos a minha pergunta que eu fiz no começo, eu também não sei. Fala, César. É rapidinho só. Queria que você me explicasse o seguinte: o caráter ele vem da personalidade, não é isso? A personalidade é que traz a moralidade. E o caráter? O caráter é aquilo que você é, que é o composto de tudo aquilo que você tem dentro de você. Eu expliquei o caráter lá no começo, mas você pode confundir o caráter com a personalidade, desde que você o desenvolva. Então, eu pensei nisso, porque eu vejo que a pessoa, às vezes, que não tem um caráter formado, ou é aquele... Ele nega depois, ele não quer sobreviver, e porque o caráter dele é um caráter não negacionista, ele não formou bem o caráter. Então, né, eu acredito que talvez seja isso, né? Pode ser, César, eu preciso pensar um pouquinho mais nisso, porque tá bom. Você tem que lembrar que o meio ambiente influi pra caramba em todas essas questões. O ponto todo é quem decide. É a personalidade que decide não continuar? É a alma? É a personalidade, né? Que somos nós. Não sei, é uma coisa que a gente um dia vai ter que descobrir quando chegar lá. Porque agora... Bom, tá, obrigado. Então, obrigado você. A mente material é a arena dentro da... Estão repetindo, as personalidades humanas vivem. Personalidades são autoconscientes. Então, nós temos autoconsciência devido à mente. Tomam decisões e escolhem ou não, escolhem a Deus ou abandonam-no. Eternizam-se ou destroem a si próprio. E o que é a mente? Né? Então, ele fala a mente. A mente é um fenômeno que denota a presença, atividade do ministério vivo e também de sistemas variados de energia. E isso é verdadeiro para todos os níveis de inteligência. Na mente é onde você pode aprender, onde você tem o ministério de como fazer. A bem da verdade, essas personalidades, o que nós somos uma folha em branco. O Pai criou tudo isso. Nós estamos sendo absolutamente formados para nos tornarmos semelhantes ao Pai. Esse é o ponto. Por isso que a palavra-chave é identificação. Porque a hora que eu não vou ser igual ao Pai, isso é uma fantasia que as pessoas pensam, nós somos ser semelhantes ao Pai. Né? Então, a questão toda, a palavra-chave é a identificação. Com que eu me identifico ao longo da vida e depois dela? Se a mente é... Não precisa tu tirar daí só uma observação. Se a mente é a arena da personalidade, então ele não vai outorgar uma personalidade a quem não tem mente. Não vai outorgar uma... Não, ele pode outorgar, por exemplo, se uma pessoa... Veja, a personalidade, Estela, tem aquela discussão que a gente não sabe se ela chega na concepção ou no nascimento, né? Então, tem que ter a personalidade. Um ser nasceu, tem que ter personalidade, não importa a hora que chegou.
a personalidade foi outorgada. Digamos que, por alguma razão, aquele feto tenha sido mal formado. Ele teve a personalidade. O que eu acho, por questão lógica, sendo a personalidade algo tão importante, e sabendo que a gravidez ela está sujeita à evolução, então você pode perder a criança, eu não acho que o universo ficaria perdendo criança, dando personalidade na concepção. Porque você pode ter aborto até 3 anos, até 3 meses e tudo mais. Mas, para mim, faz mais sentido a personalidade vir quando a criança nasce. Porque aí, realmente, ela passou por todo o período. Porque, se for na concepção, está se perdendo milhões de personalidades à toa. E estão indo todas direto para o Supremo. Mas é outra história, vamos em frente. Porque isso daqui dá muito pano para manga. É por isso que eu fiz essa observação. Mas foi muito bom você ter feito, né? Na personalidade, ó, a mente intervém continuamente entre o espírito e a matéria, tá vendo? A mente é que faz esse intercâmbio entre o espírito e a matéria. E desse modo, o universo é iluminado por 3 espécies de luz: a luz material, a luz do discernimento intuitivo e intelectual e a luminosidade do espírito. Então, a matéria, né, a parte da ministração, o discernimento intuitivo e intelectual e a luminosidade do espírito. E quais são as características da personalidade? A personalidade pode proporcionar uma dádiva a Deus. Por livre escolha, é fazer a vontade de Deus. É caracterizada pela moralidade, a consciência da relatividade no relacionamento com as outras pessoas. Bom, aqui é uma coisa importante. Então, nós temos... Você pode perguntar, como é que eu desenvolvo a moral? Ela é inata, é a mesma coisa da religião. A personalidade é moral por natureza. Tá? Ela vem com uma certa moralidade. Discerne níveis de condutas e opta discriminadamente entre eles. É o livre-arbítrio. Então, nós estamos aqui com a questão dos elementos entre seguir ou não a vontade do pai, ela vai sempre optar por esses níveis de conduta. Por que ela opta e como ela opta? É como ela interpreta o mundo. E aqui que é uma coisa muito importante, que a Estela costuma falar da epigenética, da eugenia, é que quanto melhor a genética, quanto melhor, por isso que você tem a questão da eugenia durante todo o desenvolvimento de uma humanidade, porque quanto melhor a genética, melhor serão as opções, mais facilmente os seres vão optar pelo bem do que pelo mal. Quanto pior a genética, mais para baixo se vai. Vocês têm dúvida? É só olhar o mundo. É absolutamente única a personalidade, no tempo, no espaço, na eternidade e no paraíso, quando outorgada. É única em relação a Deus e durante cada momento da existência. E aí aquela questão que o Roberto comentou, se a personalidade não vai, ela vai para o Supremo, porque ela é única. Ela tem um conjunto de qualidades, de potencialidades, que o pai pegou da infinitude e falou, olha, você vai levar esse conjunto de potencialidade. E aí o Ser Supremo vai ter que se virar para conseguir acertar essa questão. Ela é algo que pode ser acrescentado ao espírito. Perfeito, ilustrando assim a primazia do pai em relação ao filho. O pai, ele é anterior ao filho, né? Então, o que acontece aqui? Na fusão, você acrescenta a personalidade ao espírito. É sensível à presença de outras personalidades. Veja, isso é um sensor, pessoal. É um sensor que nem tem sensores de carro, sensor de luz, o nosso sensor de reconhecer as outras personalidades. Tem a consciência singular do tempo, diferente da percepção da mente ou do espírito. Quer dizer, o tempo da nossa personalidade é diferente, né, da percepção da mente ou do espírito. Por isso que você fica irritado, né? Às vezes você está assim, você tem o espírito não está nem aí com o tempo, mas você está, a gente está com o tempo, né? Quais as dimensões da personalidade? O tipo de personalidade conferido aos mortais de Urântia tem uma potencialidade de 7 dimensões de autoexpressão ou de realização pessoal.
Isso não significa que, quando você vê na internet, que nós estamos indo para a 5ª dimensão, para a 6ª dimensão. Não é nada disso, tá? Esses fenômenos dimensionais, eles 3 são compreensíveis, realizáveis no nível finito, que nós podemos perceber no nível finito. 3 no nível absoluto, que quando nós formos para o espaço exterior, ou quando formos nos desenvolver no espaço exterior, se é que vamos, a gente vai poder entender e vai ter a sensibilidade para o nível absoluto. E 1 no nível absoluto. Nós nunca vamos poder chegar totalmente no nível absoluto, porque é o do próprio filho, mas podemos chegar ao nível subabsoluto, que é um pouquinho lá. Mas hoje nós estamos realizando no finito. Em níveis subabsolutos, dessa 7ª dimensão, ou da totalidade, é experienciável como fato da personalidade. Essa suprema dimensão de um absoluto associável e ainda não infinito é dimensionalmente potencial, que permite uma penetração subinfinita no absoluto. Nós não podemos penetrar totalmente no absoluto, né? Não temos, nós somos seres finitos. Nós vamos ser semelhantes e perfeitos como o Pai é perfeito, só que de forma finita. A personalidade tem um campo de perfeccionamento de atuação cósmica dimensional. As dimensões da personalidade finita são 3 e funcionam como colocado aqui. O comprimento representa a direção e a natureza da progressão. O movimento no espaço de acordo com o tempo. É a evolução. Isso daqui está ligado ao significado, né, de como nós evoluímos dentro do universo. A profundidade abrange os impulsos e atitudes do organismo, os vários níveis de autorrealização e o fenômeno geral de reação ao meio ambiente, ao valor. É como nós vamos reagir ao meio ambiente, quais os valores que nós temos, o que é importante ou não importante para nós, que está ligado à nossa moral, no certo sentido. A largura abrange o discernimento interior, e é a capacidade de experimentar uma consciência indubitável da realidade cósmica. Quer dizer, a gente tem essa capacidade. Nós nos desenvolvemos em significado no espaço, aprofundamos essa educação na profundidade, né, nos impulsos e atitudes do organismo, e depois vamos ter o discernimento interior de como trabalhar esses significados e esses valores. Quais são as fases da personalidade no universo? Uma personalidade ascendente, de origem humana, passa por 2 grandes fases no universo de predominância volitiva sobre o eu. Primeiro, a experiência pré-finalitora, que é exatamente o que nós estamos vivendo, ou buscadora de Deus, que é a experiência de compreensão e de aumento da autorrealização, por meio de uma técnica de expansão da identidade, né? Nós discutimos aqui, a nossa identidade sai do corpo material, vai para o moroncial, vai para o espiritual e chega ao Pai, e da sua factualização, juntamente com a solução do problema cósmico e a consequente mestria sobre o universo. Isso daqui é super importante, porque o livro nos informa que o nosso grande aprendizado nesta fase do superuniverso é justamente a administração do superuniverso. É trabalhar em equipe, é se relacionar com outras personalidades e aprender a administrar o universo. Quando nós chegarmos à Avona, toda a educação vai ser pessoal, não tem mais nada coletivo. E a experiência pós-finalitoras, aonde nós iremos revelar Deus, que é a experiência da expansão criadora da compreensão e realização de si próprio, por meio da revelação do Ser Supremo Experiencial para as inteligências buscadoras de Deus e que ainda não atingiram os níveis divinos de semelhança a Deus. Então, teoricamente, pelo meu entendimento, nós, por estarmos semelhantes a Deus, nós vamos ter a capacidade de revelar a Deus a essas pessoas. Por isso que os finalitores, ao término, né, ao chegar à finalidade, eles chegam como espíritos de 6º grau, eles saem nos outros superuniversos, educando, ensinando, cuidando,
porque assim eles aprendem também, eles expandem a experiência dele fora do superuniverso onde eles nasceram. A espontaneidade divina da personalidade. A outorga da personalidade à criatura confere relativa liberação da reação escravizada à causação anterior. Quem é a causação anterior? A nossa genética. E as personalidades de todos os seres morais, evolucionários ou não, estão centradas na personalidade do Pai Universal. Quer dizer, todos nós estamos, querendo ou não, ligados ao Pai Universal. Elas são sempre atraídas para a sua presença no paraíso por aquela afinidade de ser que constitui o círculo da família vasta e universal e o circuito fraternal do Deus eterno. Há uma afinidade de espontaneidade divina entre todas as personalidades. É como se, no circuito da personalidade, todas as personalidades liberadas pelo Pai estão conectadas através do circuito da personalidade. Então, obviamente, o Pai, ele dá personalidade para que ele possa, essa personalidade sai, ela mergulha no universo totalmente desconectado dos valores do paraíso, dos significados do paraíso, para justamente aprender, e o Pai vai criando essa atração para que essa personalidade retorne a ele com a experiência. Vou só falar mais essa parte aqui, e aí eu paro com isso aqui. Bom, qual é que é a fonte da personalidade? A personalidade como fonte e revelação de Deus. Sem Deus, e não fora pela sua excelsa pessoa central, não haveria nenhuma personalidade em todo o vasto universo dos universos. Deus é personalidade. Nós vimos lá, é o Pai Universal. É a primeira fonte centro, né? A personalidade não é simplesmente um atributo de Deus. Antes, representa a totalidade da natureza infinita, coordenada e da vontade divina unificada, as quais são exibidas na eternidade e universalidade da sua expressão perfeita. A personalidade, em seu sentido supremo, é a revelação de Deus ao universo dos universos. Então, a forma, o Pai não tem como um ser infinito se revelar aos universos. A bem da verdade, o Pai nem vê esses universos do tempo e do espaço. Quem faz esse trabalho de comunicar ao Pai tudo o que acontece, a onisciência nos universos do tempo e do espaço é o Ser Supremo, porque o Pai não tem como ver aqui, né? Então, a personalidade é a forma de que nós venhamos a conhecer e a entender e a se relacionar com o Deus. Assumir que o universo possa ser conhecido, que é inteligível, significa assumir que o universo foi feito pela mente e que é administrado pela personalidade. Apenas a mente do homem pode perceber o fenômeno mental de outras mentes, sejam humanas ou supra-humanas. Se a personalidade do homem pode experienciar o universo, então há uma mente divina e uma personalidade real ocultas em algum lugar desse universo. Bom, você falar isso para um cientista é meio relativo. Para nós, a gente lê isso e é lógico, porque nós somos buscadores, a gente acredita em Deus, né? Para nós é lógico esta última frase. Mas se você for discutir com isso com um cientista, não necessariamente ela seja tão lógica assim. Somente o pai confere a personalidade. O filho não pode conceder a personalidade, ele pode através do agente conjunto. Por ele ser a personalidade absoluta, ele não pode conceder personalidade abaixo da absolutez. Então, ele não concede personalidade. A outorga da personalidade é função exclusiva do Pai Universal. É a personalização dos sistemas vivos de energia, aos quais ele dota com os atributos de relativa consciência criadora e com o correspondente controle de livre-arbítrio. Logicamente, é relativa à consciência criadora, porque nesse início, esta criação,
nossa com o Pai é, primeiro, participar da experiência, e segundo, é criar a nossa alma para a eternidade. Então, querendo ou não, a gente está participando da experiência. O nosso ajustador está ganhando experiência. A segunda opção é nós decidirmos se vamos continuar ou não. Não há personalidade fora de Deus, o Pai. E nenhuma personalidade existe senão para Deus, o Pai. Quer dizer, a gente não tem opção. Os atributos fundamentais do eu humano, bem como o núcleo absoluto do ajustador da personalidade humana, são outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em seu domínio exclusivamente pessoal de ministração cósmica. Então, nós temos o privilégio, apesar de sermos os seres mais baixos do nível evolutivo, nós temos o privilégio de ter uma personalidade e uma própria fragmento do Pai dentro de nós. Deus e o homem em associação. O crescimento experiencial implica uma coparticipação criatura-criador. Deus e o homem em uma associação. Foi o que eu falei. O Pai quer ter a experiência, quer manifestar universos finitos e imperfeitos. Então, há uma participação conjunta entre nós e o Pai. O crescimento é a marca da deidade experiencial, que é o Ser Supremo. Avona, né, o universo perfeito, não cresceu. Avona é e sempre tem sido. É existencial como os deuses eternos que são sua fonte. O crescimento, no entanto, é o que caracteriza o grande universo. Todo o esquema da criação universal e da evolução, em todos os níveis da experiência, aparentemente, é uma questão de conversão de potencialidade em realidade. Foi aquilo que a gente estava conversando no começo com Isaías. Tudo é uma questão de pôr o potencial em realidade, testar, e testar na realidade finita. Essa transmutação, do mesmo modo, tem a ver com os domínios da potência do espaço, da potência da mente e da potência do espírito, onde todos estão testando e todos estão experienciando a finitude. Legal. Eu vou parar aqui, porque aí eu vou conversar especificamente na parte 2 sobre a personalidade humana, e eu estou na metade da apresentação. Então, aqui a gente conversa, não vou seguir mais, porque eu acho que vai ser muita coisa, eu não vou conseguir chegar no final, né?